Ele explode sem motivos e depois chora por perdão? Cuidado com os sinais de manipulação. Você sabe como é quando a casa fica silenciosa de um jeito estranho. Aquela sensação de que qualquer detalhe pode virar um estopim. E então acontece. Ele explode. É uma palavra dita no momento errado, um comentário mínimo, até mesmo um simples olhar. A raiva dele surge como um rompimento brusco, como se você tivesse feito algo imperdoável sem perceber. A voz dele cresce, as expressões mudam, e você sente o chão emocional desaparecer sob seus pés. É como se, de repente, você precisasse se defender de algo que não entende. Enquanto tenta entender, o impacto já te atingiu. No meio dessa tempestade, você fica sem fala. Não sabe se tenta, se explicar, se recua, se silencia. Sua mente se embaralha tentando montar o quebra-cabeça. O que foi que eu fiz? Por que isso aconteceu tão rápido? Como isso saiu do controle assim? A confusão te domina porque a explosão dele sempre parece desproporcional ao que realmente aconteceu. E quando você olha para ele, não vê só raiva. Vê uma fúria que se mistura com frustração, ressentimento e algo mais que você não sabe nomear. E então, como se alguém tivesse apertado outro interruptor, ele muda. A raiva vira desmoronamento. Os olhos que antes queimavam começam a lacrimejar. A voz pesada vira lamento. Ele diz que não sabe o que deu nele. Diz que está arrependido. Diz que você não merece isso. Se culpa, se diminui, chora, pede perdão com tanta emoção que você fica paralisada. Aquela mesma pessoa que te feriu profundamente, agora se mostra destruída pelo próprio ato. E é nessa mudança repentina que sua mente entra em conflito. Você sente medo e pena ao mesmo tempo, raiva e compaixão, dúvida e entrega. A confusão te envolve mais do que a própria explosão, porque agora você se pergunta se deveria ter falado diferente, se poderia ter evitado o que aconteceu. Se o sofrimento dele é prova de que ele te ama, porque quando alguém chora pedindo perdão, é difícil acreditar que aquilo possa fazer parte de um padrão. Parece humano, parece sincero, parece real. E é exatamente esse contraste que te prende ao ciclo. É nesse ponto que a reflexão se instala. Será que isso é amor? Será que isso é apenas impulsividade? Será que ele simplesmente não controla as emoções? Ou será que existe algo mais profundo, mais estratégico, mais perigoso acontecendo? Porque tem um detalhe que você já começou a perceber, mesmo sem querer admitir, o arrependimento dele sempre chega tarde demais para desfazer o que foi dito, mas cedo o bastante para te impedir de se afastar. E é aqui que a verdade começa a tomar forma. Nem toda lágrima significa arrependimento. Às vezes significa controle. O ciclo emocional do manipulador impulsivo parece, à primeira vista, uma sequência de explosões descontroladas e arrependimentos sinceros. Mas quando olhamos com atenção, percebemos que existe uma estrutura por trás desse comportamento. Nada é tão aleatório quanto parece. Ele descarrega sobre você uma carga emocional que não sabe ou não quer lidar sozinho. A explosão funciona como uma liberação interna, que alivia a tensão acumulada, mas transfere para você todo o peso dessa descarga. Você se torna o recipiente onde ele despeja tudo aquilo que não consegue administrar. Depois da explosão, vem a queda dramática. Ele parece se desmanchar diante do próprio ato. Mostra arrependimento, fragilidade e culpa, criando a impressão de que o estouro foi um acidente emocional. Esse momento em que ele desmonta faz você acreditar que está diante de alguém que se arrepende de verdade. Mas esse arrependimento não impede o próximo ciclo. Ele apenas suaviza o impacto do anterior. E essa suavização é justamente o que confunde sua mente. O remorso performativo cumpre uma função específica. Ele restaura o vínculo que a explosão quase destruiu. Ele cria proximidade, cria empatia, cria cumplicidade. Ele faz você sentir que, apesar do dano, existe um lado bom nele. E isso mexe com seu senso de responsabilidade. Você imagina que talvez o problema não seja exatamente ele, mas o que ele sente. Você passa a interpretar a explosão
como sofrimento, não como agressão. É nesse ponto que o manipulador encontra o caminho para manter o ciclo funcionando. O cérebro da vítima tenta fazer sentido desse movimento pendular. Em uma relação saudável, sentimentos intensos são acompanhados por esforços consistentes de mudança. Aqui, o que existe é apenas emoção. Emoção que te comove, te paralisa e te convence a ficar. A explosão destrói sua estabilidade emocional. O arrependimento devolve uma sensação de proximidade. Esse contraste cria uma conexão perigosa, porque seu cérebro associa o alívio pós-crise a uma sensação de reconciliação, mesmo que nada tenha sido resolvido de verdade. Esse ciclo não é fruto de descontrole total. Ele funciona porque produz resultados. A explosão assusta, enfraquece e desorienta. O arrependimento aproxima, amolece e confunde. E você, presa entre duas realidades opostas, tenta buscar coerência onde não existe. A cada novo episódio você relembra o choro dele, a voz embargada, as promessas emocionadas, e é isso que te impede de reconhecer a manipulação. Você se agarra ao lado vulnerável, porque a dor do lado agressivo é insuportável demais para ser encarada sozinha. Esse padrão cria um condicionamento emocional. Você passa a acreditar que pode evitar as explosões se agir da forma certa e que pode ajudar ele a mudar se tiver paciência o suficiente. Sem perceber, você entra em um ciclo de adaptação permanente. Ajusta seu comportamento, ajusta seu tom, ajusta sua vida emocional. Tudo na tentativa de manter a calmaria que dura pouco. E quando a próxima explosão acontece, você volta ao início tentando entender o que fez de errado. Mas a verdade é que não existe um gatilho real que você possa controlar. O problema não está no que você fez, está no mecanismo interno dele. Um mecanismo que usa você como descarga, como apoio emocional e como justificativa. Um mecanismo que se repete porque te mantém presa ao papel de conciliadora, acreditando que pode impedir o que não tem poder para evitar. No próximo capítulo, vamos explorar algo ainda mais profundo: o arrependimento dramático. A emoção que parece verdadeira, mas funciona como a chave que fecha o ciclo e te mantém dentro dele, acreditando que a dor tem justificativa. Quando ele chora depois de explodir, parece impossível acreditar que aquele arrependimento não seja verdadeiro. A intensidade da emoção, o tremor na voz, o olhar perdido, a forma como ele diz que se sente um monstro, tudo isso cria uma narrativa tão forte que sua mente se desarma. Você vê um homem despedaçado na sua frente e, por instantes, esquece que ele foi o responsável por te despedaçar primeiro. Esse é o poder do arrependimento dramático. Ele cria uma ilusão emocional tão convincente que transforma agressores em vítimas e vítimas em culpadas. O arrependimento dramático funciona porque aciona instintos profundos de empatia. Quando alguém demonstra fragilidade, seu cérebro reage com compaixão. Você sente vontade de oferecer conforto, mesmo quando é você quem está ferida. Essa inversão emocional faz com que o foco saia do que ele fez e se volte para o que ele está sentindo. É como se sua dor se tornasse secundária diante da intensidade da dor que ele exibe. E é assim que o ciclo se mantém. O mais confuso é que muitas vezes ele parece acreditar no próprio arrependimento. Ele chora de verdade, treme de verdade, se culpa de verdade. Mas essa culpa não é voltada para a transformação. Ela é voltada para alívio. Ele não quer mudar o comportamento. Ele quer aliviar o desconforto emocional que sente depois de ultrapassar os limites. E a forma mais rápida de conseguir isso é fazendo você acreditar que ele sofre mais do que você. Quando você acredita nisso, sua raiva se dissolve, sua tristeza perde força, sua percepção se embaralha. Esse choro atua como um reset emocional. Ele zera a atmosfera da discussão. Ele apaga momentaneamente o impacto da explosão. Ele coloca você em um lugar onde precisa decidir entre continuar ferida ou acolher a fragilidade dele. E na maioria das vezes, você acolhe, não porque esqueceu o que aconteceu, mas porque a intensidade do arrependimento te faz acreditar que talvez ele esteja lutando contra algo que não consegue controlar. Você começa a imaginar que pode, ajudá-lo, apoiá-lo, reconstruí-lo. A inversão psicológica é um dos aspectos mais fortes desse fenômeno.
Em poucos minutos, ele passa de agressor para alguém aparentemente frágil, sensível, emocional. Você passa de machucada a cuidadora. E o mais doloroso é que essa inversão te prende com ainda mais força. Você sente que se afastar nesse momento seria crueldade. Sente que cobrar mudança seria insensibilidade. Sente que seu próprio sofrimento precisa esperar até que ele se recupere. E é exatamente isso que faz a culpa mudar de lugar. Você entra na cena como vítima da explosão e sai dela como responsável por apoiar o agressor. É uma manipulação tão fina que parece amor, parece conexão, parece intimidade profunda. Só que não é. É um mecanismo emocional que impede você de enxergar o padrão. Quando o arrependimento dramático se repete, ele deixa de ser um momento isolado e passa a ser parte estruturada da relação. Ele funciona como o fechamento perfeito do ciclo, reforçando a ideia de que ele sofre, mas tenta, que erra, mas sente muito, que machuca, mas se importa. Essas contradições confundem a mente de qualquer pessoa, porque ninguém espera que alguém que te fere seja o mesmo que chora nos seus braços. No próximo capítulo, vamos investigar algo ainda mais sutil: as micromanipulações que acontecem antes da explosão, os sinais que ele deixa escapar e que mostram que nada disso acontece tão espontaneamente quanto parece. A explosão nunca começa no momento em que ela acontece. Antes do grito, antes da raiva repentina, antes do descontrole aparente, existe um acúmulo silencioso que ele mesmo constrói. Pequenas manipulações que passam despercebidas, mas preparam um cenário emocional onde você se torna vulnerável e ele ganha terreno. São detalhes que parecem insignificantes no dia a dia, mas que funcionam como a base invisível do ataque que virá depois. Tudo começa com incômodos que ele não verbaliza. Ele muda o rosto, muda o tom, muda o clima, mas não explica o que está sentindo. Esse silêncio carregado faz sua mente entrar em alerta. Você tenta entender o que fez, tenta perguntar, tenta se ajustar. Ele não responde com clareza. Ele diz que não é nada, mas o corpo dele mostra que é. Essa ambiguidade te deixa insegura, e é nessa insegurança que ele encontra espaço para começar a te desestabilizar emocionalmente. Em seguida, surgem pequenas situações em que ele transfere responsabilidades de forma sutil. Ele insinua que você não presta atenção nele como deveria, que suas atitudes estão mudando, que você não percebe as necessidades dele. Essas insinuações não são acusações diretas, são comentários jogados ao ar, envoltos em um ar de descontentamento moderado. Mas cada comentário atinge você como uma sugestão de falha. Você passa a se observar mais, passa a tentar compensar, passa a evitar qualquer atitude que possa ser interpretada como descaso. Ele percebe sua tentativa de ajuste e aumenta a tensão. Não fala, não resolve, não explica, apenas te observa. Ele deixa claro que algo o incomoda, mas mantém você no escuro. Nisso, você começa a carregar uma culpa que não sabe de onde veio, uma culpa que não tem origem, mas que se torna parte da forma como você se move ao redor dele. Esse estado emocional te deixa fragilizada e ansiosa para restaurar o equilíbrio. É exatamente aí que ele quer que você esteja. Os sinais fisiológicos dele começam a aparecer: respiração alterada, olhar distante, movimentos bruscos, respostas curtas. Tudo isso parece natural quando se vê de fora, mas no contexto emocional da relação, são mensagens não ditas. Você reconhece esses sinais porque já viveu o ciclo antes. Eles são como prenúncios silenciosos do que virá, mas ele nunca admite isso. Ele age como se nada fosse, como se você estivesse interpretando demais. Essa invalidação te deixa ainda mais confusa. É nesse ponto que seu corpo entra em modo de vigilância. Você começa a andar devagar, falar devagar, agir com cautela, tentando não ativar algo que você já sente se aproximando, mas que ele finge não existir. Essa tensão antecedente é uma das formas mais cruéis de manipulação. Ele sabe que você percebe essa mudança, sabe que isso mexe com seu estado emocional, sabe que você vai tentar evitar o conflito e usa isso para te colocar em uma posição emocionalmente reativa. Ao mesmo tempo, ele acumula pequenas irritações que nunca compartilha de verdade. Você o vê resmungar internamente, respirar fundo, demonstrar irritação por coisas mínimas,
mas quando pergunta, ele nega. Essa negação constante faz você acreditar que está exagerando. A realidade é que ele está alimentando essa irritabilidade de forma estratégica ou instintiva, sabendo que quanto mais reprimida ela estiver, mais forte será a explosão quando vier. Esse preparo silencioso tem uma função clara: desestabilizar você antes da tempestade. A explosão acontece quando você já está fragilizada, quando já está se culpando, quando já está se policiando, quando já acredita que o problema pode estar em você. É essa preparação emocional que faz a explosão parecer mais justificada do que realmente é. Quando a raiva vem, você já está condicionada a acreditar que provocou aquilo, mesmo sem saber como. No próximo capítulo, vamos desmascarar a explosão em si. Vamos entender como algo que parece tão espontâneo pode, na verdade, funcionar como uma ferramenta precisa de controle emocional. A explosão parece acontecer de forma repentina, como se fosse um surto emocional que ele não conseguiu controlar. Mas quando olhamos com calma, percebemos que essa explosão tem um ritmo, uma construção e um propósito silencioso. Nada ocorre tão inesperadamente quanto parece. A raiva dele não surge como um relâmpago aleatório. Ela vem depois de uma sequência de pequenas tensões, de silêncios calculados, de irritações contidas, de olhares que te deixam insegura. É como se ele estivesse armando emocionalmente o cenário onde a explosão dele faz sentido e onde você parece ser a peça que desencadeia tudo. Quando a explosão acontece, ela vem carregada de uma intensidade que te paralisa. A voz dele muda, o olhar muda, o corpo inteiro muda. É uma energia que entra no ambiente com força suficiente para te deixar desorientada, sem saber se deve se defender ou se calar. E é justamente nessa desorientação que a manipulação se fortalece. Ele te atinge com um impacto emocional que derruba sua estabilidade e, por alguns instantes, te coloca em um estado onde você não consegue raciocinar com clareza. Essa explosão, por mais caótica que pareça, cumpre uma função precisa: quebrar sua resistência interna. Quando alguém se exalta dessa forma, sua reação natural é recuar, tentar evitar conflito, reorganizar suas palavras, suavizar seu comportamento. Você entra em um estado emocional de submissão momentânea porque a intensidade do ataque te coloca em modo de sobrevivência. Ele sabe disso. Mesmo que não saiba verbalizar, a explosão vira uma ferramenta poderosa de controle, porque a pessoa que grita, acusa ou confronta com violência emocional assume automaticamente a posição dominante naquela cena. A intensidade da raiva não é só sobre o que ele sente, é sobre como ele quer que você se sinta: confusa, culpada, responsável, pequena. Você tenta reorganizar mentalmente os acontecimentos para entender onde errou, tenta encontrar justificativas, tenta lembrar de detalhes. Só que a explosão sempre acontece quando você já está emocionalmente fragilizada pelo período de tensão anterior. Isso faz com que você interprete tudo através do medo e da culpa, e não da lógica. E é assim que a explosão ganha poder. O efeito de choque emocional é profundo. Ele desestabiliza sua percepção, embaralha seu raciocínio e te impede de perceber que aquilo não faz sentido. Nesse estado de confusão, você tende a aceitar as versões dele, tende a pedir desculpas rapidamente, tende a assumir responsabilidades que não são suas. A explosão dele não só cria o caos, mas também controla a forma como você reage ao caos. E isso é manipulação, não descontrole. É importante entender que a explosão controlada não significa que ele planeja cada detalhe conscientemente. Às vezes, o mecanismo é instintivo, mas ainda assim funcional. Ele aprendeu, ao longo do tempo, que o comportamento explosivo faz com que você se retraia, se desculpe e se adapte. Aprendeu que a intensidade da raiva dele te desarma. Aprendeu que esse momento desequilibra a relação a favor dele. Por isso o padrão se repete, porque funciona. Quando a explosão se torna rotina, ela passa a ser vista por você como algo previsível, mas inevitável. E esse é o ponto mais perigoso. Você começa a achar normal viver sob um ciclo de medo, susto e conciliação.
mas nada disso é normal. Uma relação saudável não exige que você gerencie emoções que não são suas e nem que você suporte tempestades emocionais que não têm justificativa. Agora que você compreende a explosão como ferramenta, vamos observar o que acontece depois que ela termina. Porque logo após quebrar você emocionalmente, ele muda o tom, muda a expressão e entra em outra fase do ciclo. A fase onde o agressor se torna vítima. A fase onde o remorso vira estratégia. É o que vamos explorar no próximo capítulo. Quando a explosão termina, o silêncio que surge não é um silêncio qualquer. É um silêncio carregado, denso, onde você tenta recuperar o fôlego e ele tenta reconstruir a imagem que acabou de destruir. É nesse intervalo que o manipulador inicia a fase mais confusa de todo o ciclo. O remorso estratégico, o mesmo homem que minutos antes parecia incontrolável, agora surge abatido, fragilizado, culpado. É uma virada emocional tão brusca que cria um choque dentro de você. O agressor desaparece e no lugar dele surge alguém que parece implorar por compreensão. Ele passa a mão no rosto, respira fundo, fala com a voz quebrada, diz que se sente péssimo. Ele age como se tivesse sido vencido por algo que não consegue controlar. Diz que te ama, diz que te feriu sem querer, diz que tem medo de te perder. E nesse momento, sua mente já está fragilizada pela explosão. Sua capacidade de análise ainda está abalada. E a carga emocional do que acabou de acontecer te deixa desorientada. É exatamente nessa vulnerabilidade que o remorso dele encontra espaço para agir. O remorso estratégico não é sobre mudança. É sobre restauração. Ele precisa restaurar o vínculo para não perder a posição emocional que tem sobre você. A vulnerabilidade que ele exibe funciona como um pedido de acolhimento. Você, ainda tentando entender o que aconteceu, sente a dor dele como se fosse sua. A compaixão emerge antes mesmo que você consiga avaliar se essa culpa faz sentido. E o mais confuso é que, naquele instante, parece sincero. As lágrimas, a voz embargada, a forma como ele diz que não quer ser assim. Tudo isso soa verdadeiro, porque a emoção é real, mas a intenção por trás dela nem sempre é. O discurso de autodepreciação se torna arma. Ele diz que não presta, que não merece você, que é um peso, que fracassa como parceiro. Essas frases mexem diretamente com sua empatia. Você sente que não pode abandoná-lo nesse estado. Sente que precisa apoiá-lo, confortá-lo, ajuda-lo a se recompor. Nesse momento, você deixa de ser a pessoa ferida e passa a ser o suporte emocional dele. Essa inversão é uma das formas mais poderosas de manipulação, porque faz você esquecer que foi atingida e focar no sofrimento dele. Enquanto você tenta acalmá-lo, algo silencioso acontece dentro de você. A dor que ele causou perde intensidade diante das lágrimas que ele derrama. A explosão se torna secundária, quase irrelevante, porque agora existe um homem quebrado diante de você. Você pensa que, se ele está chorando assim, é porque realmente se arrepende. Você pensa que, se ele sofre tanto depois, é porque não queria ter feito aquilo. Essa lógica te prende, porque faz você acreditar que basta ter paciência para que ele mude. Só que nada muda. O remorso não vira ação. O choro não vira transformação. A cena se repete porque a função dela não é reparar, é reconectar, é acalmar a culpa dele e reconquistar sua empatia. Ele precisa te trazer de volta, antes que você perceba que a explosão não foi sua responsabilidade. E agora que você está emocionalmente tocada, fica mais fácil para ele retomar o controle. Nesse ponto, você já não sabe mais qual dor é maior, a que você sentiu ou a que ele diz sentir. Essa confusão te prende com mais intensidade do que a própria explosão. É isso que o remorso estratégico faz. Ele mistura sentimentos, embaralha responsabilidades e transforma feridas em argumentos emocionais. Você fica perdida dentro da narrativa dele, acreditando que se afastar agora seria abandono, insensibilidade ou covardia. Agora que você compreende como o remorso atua como peca-chave da manipulação, é hora de entender o elemento mais poderoso desse ciclo: a culpa. A cola emocional
que mantém você presa ao que te machuca. A culpa entra na relação de forma silenciosa, quase imperceptível, mas logo se torna o elemento que amarra tudo. Ela aparece como um reflexo automático, como uma resposta emocional que você não escolheu, mas que aprendeu a sentir. E é justamente essa culpa que te impede de romper com o ciclo. Ela age como cola emocional, te mantendo presa a um padrão que te enfraquece, mesmo quando a razão tenta te mostrar o contrário. A culpa começa no momento em que ele explode. Mesmo que o ataque tenha vindo sem aviso, sua mente tenta encontrar uma justificativa. Você revisa cada minuto anterior, buscando algo que possa ter dito ou feito que desencadeou aquilo. Essa busca não é racional, é emocional. O cérebro tenta transformar o caos em lógica para recuperar algum tipo de controle. E nessa tentativa, você assume responsabilidades que não são suas. Quando a explosão termina, você já está se perguntando se poderia ter evitado, se falou demais, se falou alto demais, se deveria ter percebido que ele estava estranho. Depois vem a segunda onda de culpa, quando ele desmorona diante de você. Ele chora, se culpa, se diminui. E nesse momento, sua empatia entra em ação. Você sente pena, sente compaixão, sente um desejo quase instintivo de consolar. A dor dele ocupa o espaço que deveria ser reservado para a sua, e a culpa te diz que é cruel demais se afastar enquanto ele sofre. Que é egoísmo pensar em si quando ele parece tão arrependido. Esse pensamento te prende, porque transforma sua dor em algo menor. A confusão entre empatia e responsabilidade alimenta esse processo. Você acredita que, porque entende o sofrimento dele, precisa acolher, acredita que, porque ele demonstra fragilidade, não pode ser tão duro assim com ele. Acredita que, porque ele se arrepende, merece mais uma chance. Essa confusão, ela é poderosa porque distorce completamente a dinâmica emocional da relação. Você passa a acreditar que seu papel é manter ele equilibrado, mesmo que isso custe sua própria estabilidade. A culpa também se manifesta quando você começa a imaginar que ele age assim porque é ferido, porque teve uma infância difícil, porque tem inseguranças profundas. Você cria explicações emocionais que suavizam o impacto dos comportamentos agressivos. Isso não é ingenuidade, é um mecanismo de autopreservação. A mente tenta encontrar motivos para justificar o que te machuca, porque aceitar a realidade é doloroso demais. Com o tempo, a culpa se torna um hábito emocional. Você se adianta ao que pode acontecer. Mede palavras, modula seu comportamento, esconde sentimentos, tudo para não provocar reações. Você faz isso acreditando que é amor, cuidado ou maturidade emocional, mas na verdade é medo. Medo de desapontar, medo de provocar outra cena, medo de não ser compreendida, medo de ser acusada. Esse medo cria uma prisão emocional que a culpa mantém fechada. A culpa também desloca a dor para dentro de você. Ele te fere e, em vez de se responsabilizar, faz você sentir que foi parte do problema. Você sai das situações acreditando que precisa melhorar, que precisa ser mais paciente, mais tolerante, mais cuidadosa. Ele sai acreditando que o arrependimento dele já é prova suficiente de amor. Essa assimetria emocional é devastadora. Você trabalha para reparar algo que não causou, enquanto ele se apoia no remorso para evitar a responsabilidade verdadeira. A verdade é que a culpa não surge porque você está errada. Ela surge porque você foi condicionada a se ver como a responsável pelo equilíbrio emocional da relação. E esse condicionamento é o que te prende. Ele se alimenta da sua sensibilidade, da sua empatia, da sua capacidade de compreender o outro profundamente. O que parece fraqueza é, na verdade, força distorcida. Uma força que ele aprendeu a usar a favor dele. Agora que você reconhece como a culpa funciona como estrutura invisível do ciclo, é hora de dar o próximo passo. Entender quando um pedido de perdão realmente significa arrependimento e quando é apenas a continuidade da manipulação. Existe um momento em que o pedido de perdão deixa de ser um gesto de cura e passa a ser uma continuação do ciclo de manipulação. O problema é que essa diferença não é visível à primeira vista. O pedido de perdão vem carregado de emoção,
de fragilidade, de palavras aparentemente sinceras, e é exatamente isso que o torna tão convincente. Só que lágrimas não provam mudança. Emoção não prova compromisso. Arrependimento verdadeiro não acontece apenas na boca. Ele acontece na atitude. Quando o pedido de perdão é autêntico, ele vem acompanhado de responsabilidade. A pessoa admite o que fez sem desviar, sem justificar, sem apontar falhas suas para equilibrar a culpa. Ela não tenta mascarar a gravidade do que aconteceu. Ela não tenta transformar a situação em algo menor. Ela entende que feriu e se coloca no lugar de quem feriu, não no centro do sofrimento próprio. O foco não está na dor que ela sente, mas no dano que causou. A mudança começa aí, mas no perdão manipulativo, o pedido de desculpas tem outro objetivo. Ele busca apagar a explosão rapidamente, substituir o impacto pela emoção do arrependimento, fazer você esquecer a dor e focar apenas no sofrimento dele. É um pedido que desvia a narrativa. Ele se coloca como alguém que não consegue controlar o que sente, como vítima da própria intensidade emocional. Ele diz que errou, mas coloca esse erro como um reflexo de fragilidade, não de responsabilidade. Ele diz que te ama, mas usa esse amor para justificar a instabilidade, como se amar fosse motivo suficiente para te machucar e para que você aceite. O pedido de perdão manipulativo tem um padrão. Ele chega cedo demais para deixar você sentir sua própria dor, mais tarde o suficiente para que você já esteja emocionalmente desorientada. Ele tenta te envolver antes que você consiga pensar com clareza. Ele muda o foco da cena. Você entra como uma pessoa ferida e sai como alguém que precisa acolher. Isso não é arrependimento. Isso é estratégia emocional. As frases que ele usa dizem muito. Ele fala que está destruído, que não sabe por que fez aquilo, que não quer ser assim, que você é a única pessoa capaz de ajudá-lo. Ele transforma o erro dele em uma narrativa de sofrimento e faz você acreditar que se abandoná-lo nesse momento, estará sendo insensível. Ele usa a própria vulnerabilidade como argumento para te manter por perto. Só que vulnerabilidade não é desculpa. Vulnerabilidade sem mudança vira manipulação. O mais importante é perceber que arrependimento não é medido pelas lágrimas, e sim pela consistência. Se o pedido de perdão se repete, mas os comportamentos continuam iguais, não é pedido de perdão, é manutenção do ciclo. Arrependimento não é emoção, é escolha, é ação contínua. É mudança que você consegue ver, não apenas sentir no impacto da cena. A diferença entre um pedido de perdão verdadeiro e um manipulativo está na direção do movimento. Um se aproxima da responsabilidade, o outro se afasta dela. Um olha para o que fez, o outro olha apenas para como se sente. Um te ouve, o outro quer ser ouvido. Um acolhe a dor que causou. O outro exige que você acolha a dele. Agora que você consegue enxergar essa distinção, o próximo passo é recuperar sua lucidez no meio dessa tempestade emocional. Porque é nessa clareza que você encontrará a força para sair do ciclo e voltar a confiar na sua própria percepção. Recuperar a lucidez dentro de um ciclo de explosões e pedidos confusos de perdão não é apenas um processo mental, é um processo emocional, fisiológico e psicológico. Sua mente foi empurrada tantas vezes para dentro do caos que por um momento parece impossível encontrar clareza no meio de tanta confusão. Mas a verdade é que a lucidez nunca desapareceu. Ela apenas foi abafada pela intensidade das emoções que ele colocou sobre você, e agora está pronta para voltar à superfície. A primeira forma de recuperar essa clareza é observar o que você sente, antes de tentar entender o que ele sente. A dinâmica que ele impõe sempre coloca as emoções dele no centro. A explosão dele, o arrependimento dele, a fragilidade dele, mas a única maneira de romper esse padrão é inverter esse foco. Quando você começa a notar suas próprias reações, percebe que seu corpo te dá sinais claros de que algo está errado. O aperto no peito, o medo de falar, a sensação de estar sempre prestes a falhar. Esses sinais não estão ali por acaso. São alertas. A lucidez também começa quando você separa o acontecimento da interpretação. Ele explode
e diz que você o provocou. Mas o fato é que a explosão aconteceu. Ele pede perdão dizendo que sofre demais. Mas o fato é que ele te feriu antes. Separar o que é fato do que é narrativa é uma das formas mais poderosas de recuperar sua consciência, porque ele trabalha constantemente para misturar tudo. Quando você cria essa separação, mesmo que internamente, a manipulação perde força. Outra parte fundamental da lucidez é reconhecer que seus pensamentos foram influenciados pelo padrão emocional dele. Quando você pensa que está exagerando, questione. Quando sentir que deve perdoar rápido demais, questione. Quando acreditar que pode ajudar ele a mudar, questione. Essa autoconsciência não te enfraquece, te fortalece. É ela que abre espaço para enxergar o que realmente acontece, em vez do que ele diz que está acontecendo. Reconectar-se com sua bússola emocional significa recuperar sua capacidade de interpretar o mundo sem filtros impostos por ele. Significa se lembrar de como era sua sensibilidade antes de estar ocupada demais tentando evitar explosões. Significa perceber que sua intuição não estava errada. Ela foi silenciada. E agora tem a chance de voltar a falar. Cada vez que você valida o que sentiu, sua identidade se reconstrói um pouco mais. Cada vez que reconhece que sua dor é legítima, sua mente se alinha de novo com sua verdade. A lucidez também depende de um espaço interno onde você não precise se justificar o tempo todo. Esse espaço nasce quando você decide que sua percepção merece respeito. Essa decisão pode parecer pequena, mas é transformadora. Você não precisa confrontá-lo para recuperar sua clareza. Precisa confrontar apenas a narrativa interna que te fez acreditar que era responsável por tudo. O momento em que você se permite duvidar do ciclo é o momento em que começa a sair dele. Recuperar a lucidez dentro do caos emocional não significa cortar vínculos de imediato. Significa enxergar o que a dinâmica faz com você. Significa entender que a explosão dele não é sua responsabilidade. Significa perceber que o arrependimento dele não é garantia de mudança. Significa reconhecer que a culpa que você sente não nasceu dentro de você. Foi construída ao seu redor. É nesse ponto de consciência que você encontra a força que achava ter perdido. Porque a clareza é sempre o começo da libertação. E agora, com essa compreensão renovada, você está pronta para ouvir a verdade final, que pode mudar completamente a forma como você enxerga essa história. Quando a clareza finalmente volta, ela não chega com gritos. Ela chega com silêncio. Um silêncio que te faz enxergar o que antes parecia confuso demais para ser compreendido. Você percebe que não é fraqueza sentir dor. Fraqueza é aceitar que alguém transforme sua dor em ferramenta para manter você por perto. E quando essa consciência se instala, algo dentro de você muda. A ilusão se desfaz, o ciclo perde força. A narrativa dele deixa de encaixar na sua realidade. Nesse momento, você olha para a história não com medo, mas com lucidez. Percebe que a explosão não foi apenas um descontrole. Foi uma forma de te colocar no chão. Percebe que o arrependimento dramático não foi apenas emoção. Foi uma forma de te puxar de volta. Percebe que a culpa não foi algo que você criou. Foi algo que colocaram sobre você. E pela primeira vez, você entende que sentir compaixão não te obriga a permanecer em um espaço que te machuca. O despertar acontece quando você reconhece sua própria dignidade. Quando entende que seu coração não precisa viver em alerta. Quando aceita que o amor não se expressa através de instabilidade emocional, o amor não chega gritando e não se reconstrói com lágrimas que nunca viram mudança. O amor verdadeiro não precisa quebrar você para depois oferecer consolo. Agora você está diante de uma escolha. Não a escolha sobre ele, mas sobre você. A escolha de honrar o que você sente. A escolha de respeitar o espaço que sua mente e seu coração precisam. A escolha de não permitir que manipulação emocional seja confundida com intensidade afetiva. A escolha de se colocar de volta no centro da própria vida. Se alguma parte desse ciclo se parece com sua história, lembre-se, você merece uma relação onde sua paz não dependa da instabilidade de ninguém. Merece reciprocidade, respeito e segurança emocional. E merece, acima de tudo, um amor que nunca precise machucar para existir. Quem te ama não te quebra, para depois te remontar com lágrimas.